aprovada, que ainda não tinha sido declarada inconstitucionalidade. Então, isso é um aspecto muito forte que precisa ser refletido. Tá? E o que é pior, isso vai ter reflexo nos tributos federais, já digo para vocês ficarem bem atentos, porque está no meu último slide. Quem violou a Constituição? O Estado, que deu o incentivo sem o convênio a unanimidade do convênio lá do CONFAS, ou o contribuinte que usou os benefícios dessa lei. Então, isso é um aspecto importante. Como é que fica a moralidade de quem editou essa lei após a declaração de inconstitucionalidade? Tá? E aí eu acho que nós advogados vamos ter um campo muito. Caso não haja a declaração da modulação dos efeitos lá pelo Supremo, que eu acho que ele vai dar, não é possível que não tenha, todo mundo já viu, né? No sentido de que a decisão dele vai retroagir, porque aí a decisão dele está maior do que a lei, porque a Constituição diz que lei não retroage, a decisão do Supremo vai retroagir. Tá? Então, responsabilidade objetiva do Estado por dano. Certo? É uma coisa que ainda não está muito divulgada no Brasil, é até uma das coisas que eu pensei em pesquisar lá no meu pós-doutoramento. Assim, o Estado que deu esse benefício, sabendo que não havia convênio, ele ser responsabilizado por todos os gastos e ônus dos danos que esse contribuinte tem. Daí porque precisa, sim, haver um equilíbrio, uma equação, uma ponderação nessas decisões, porque tem reflexos muito pesados. Né? Como é que o Supremo vem se portando com relação a isso? Tá? Recentemente, no ano 2010, a ministra lembrou de legislação cautelar, que ela é muito interessante, porque dá um sinal, apesar que o sinal do Supremo, a gente tem que ficar cuidado, porque depois ele desinaliza. Né? Mas eu quero dizer, nesse caso aqui, a ofensa da Constituição, Minas Gerais de conformada entrou com a inconstitucionalidade. Parece que eu estou contra. Não, adoro os Minas. Adoro esse para você como carinho. É só a realidade do que está acontecendo por aí, tá? Muito bem. Ela entrou com essa inconstitucionalidade e glosou os prédios lá do incentivo. Aí a ministra foi disso. Ainda que o benefício não tenha autorização do CONFAS, não se sustenta agora. Não é dado o Estado de destino que possa negar efeito ao crédito. O Estado desacargou a inconstitucionalidade de ADI, ou seja, ele não pode por si só entender que é inconstitucional aquela lei do Estado, ele vai ter que utilizar um mecanismo que a ordem jurídica garante, que é a ADI. Né? E aí ela disse uma frase maravilhosa: não se compensam as inconstitucionalidades, usando lá a expressão de pertença naquela outra daí. ADI. Proposta em retaliar a norma do Estado não valida retaliação. Então, essa foi a sinalização. A gente deve ficar alerta, tá? Por quê? Porque com as mudanças, até porque a ministra Grace se apresentou, né? O que pode acontecer? Você sabe que a gente anda muito inseguro com relação a essa questão das decisões judiciais, haja visto as últimas mudanças, né? Embora com relação à questão de segurança, eu acho que os homens sofrem mais do que as mulheres, né? Por quê? Porque nós mulheres somos mais seguros. Botamos um batom vermelho, um salto alto, um homem do nosso lado para nos dar segurança e aí não temos problema de segurança. Muito bem. Então, o Supremo vem sinalizando, né, que eu espero que ele continue, exatamente nesse sentido. Não pode haver a glosa do crédito pelo Estado do adquirente para não prejudicar exatamente esse contribuinte que se beneficiou com a segurança, o princípio da não cumulatividade, aqueles outros que eu coloquei lá todo atrás, e vocês vão aprofundar exatamente no sábado dessa semana, porque até amanhã tem congresso. Né? Então, o Supremo vem sinalizando que permanece o crédito, e aí também tem os estados que fazem interessante, né? Eles colocam uma lei, dão incentivo, o Supremo diz que é inconstitucional. Antes que ele diga que é inconstitucional, o Estado vai e faz uma lei, revoga aquela outra e dá de novo o incentivo, porque aquela lei deixa de estar vigente, né? Então, o Supremo também aqui já sinalizou essa bem recente, dizendo que isso seria o quê? Uma fraude à jurisdição, o Estado que assim procede, exatamente para evitar que haja aprovação de nova lei. Então, e os aspectos penais e criminais, ou seja, o contribuinte utilizou incentivo fiscal, o benefício dado pelo Estado, levado a vigente e eficaz, e aí ele cometeu fraude, cometeu sonegação, tá? Poderá ser penalizado se ele for um contribuinte de boa fé. O problema federativo poderá gerar crime tributário. Então, isso precisa ser ponderado pelas autoridades fiscais. Claro que elas têm o poder de fiscalizar, diante dessa insegurança, elas não estão cobrando crédito tributário.
é algo que vai penalizar o contribuinte porque ele obedeceu à lei que o Estado editou violando a Constituição. Quem violou a Constituição? Foi o Estado ou foi o contribuinte? Usar benefício da lei é fraude? Veja, e aí eu não defendo o fraudador, nem defendo o sonegador e distingo bem aquele que não paga, porque não pode, daquele que utiliza meios artificiais de fraude. E fraude tem que ser sim combatido, tá? Isso afeta a concorrência desleal e afeta o próprio Estado de Direito e afeta o contribuinte e afeta a arrecadação, mas um caso desse não pode jamais ser tipificado como fraude. A fiscalização federal vai poder agir com relação a isso, e aí tem uma questão importantíssima. Por quê? Os incentivos fiscais, eles são considerados como subvenção, tá? E subvenção para custeio ou para investimento. A legislação do imposto sobre a renda dizia o quê? Se fosse uma subvenção corrente para custeio, ela seria tributada. E se fosse subvenção para investimento, não seria tributada. E aí os estados, na hora de editar essas leis, eles colocavam todos dizendo que eram benefícios fiscais com vista para investimento e tem todos os requisitos aí. Muito bem. E aí é pacífico que, no caso do benefício fiscal para investimento, não seria passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Tá? Só que aí tem a seguinte questão: desde que esse valor do incentivo ficasse registrado lá em reserva de capital. Isso é o que diz a lei do imposto sobre a renda. Tá? E nunca teve problema. Só que quando o Brasil entrou no IFRS e alterou as regras contábeis chegaram e disseram o seguinte: acabou a conta de reserva de capital. Aí que o fisco federal disse: opa, olha, se o benefício era subvenção para investimento que não era tributado quando era registrado em reserva de capital, acabada a conta de reserva de capital, então eu posso tributar. Né? Ora, mas o objetivo da lei era o quê? Era não tributar o incentivo sob pena de você reduzir o incentivo. Claro, teria sentido você dar 100 de incentivo e cobrar 34% de imposto em cima dele. Só aí você não estaria dando 100 de incentivo. Ou seja, o Estado deixava de arrecadar e a União arrecadaria. Muito bem. E ficou essa celeuma até que a Lei 11.941 trouxe bem claro que, nesse caso, independentemente do registro contábil, até porque onde você registra contabilmente não pode alterar o fundamento da tributação. E o fundamento da tributação era o seguinte: não incide imposto sobre a renda, sobre subvenções quando for para investimento. Porque o objetivo da lei era exatamente estimular que as empresas investissem. E daí porque os estados davam incentivo e a União também não tributaria aquele valor. Então, a Lei 11.941 veio e disse: ó, esses aí, você continua sendo permitido excluir do lucro real. Então, com relação a essa questão dos incentivos fiscais, no caso exclusivamente de que eles sejam para investimento, a Receita Federal também não vai poder cobrar tributos em cima dele. Sobre essa questão do poder de fiscalizar, tem esse acordo do Conselho de Contribuintes, que eu considero que foi muito bom, até porque era na época que eu era conselheira, fui eu mesma que fiz, né? Para vocês verem como não mudei, tá? Eu era lá e sou cá a mesma Belizinha, e sempre entendi, sim, que a Receita Federal tem sim o poder de fiscalizar. O fato de haver incentivos fiscais de outros órgãos, por exemplo, Sudene e Sudam, que também eles podem fiscalizar a concessão do benefício, no caso, benefício federal de redução do imposto para Sudene e Sudam. A Receita Federal tem sim o poder de fiscalizar e gozar os créditos na matéria tributária. O que ela não vai poder ver é exatamente a questão das condições da empresa operacionais, que isso é visto pela Sudene. E aí, doutor Lauro, reforma tributária, não vamos ter baixa carga tributária, não vamos ter redução de impostos nunca, porque na realidade a gente precisa discutir o custo, o destino das receitas, para depois tentar equacionar essas receitas. E com relação à guerra fiscal, enquanto nós não tivermos um plano de desenvolvimento, nós não vamos ter essa paz entre os leõezinhos. Aproveitando aqui, deixa para convidar vocês para o nosso congresso em Recife, 21 a 23 de setembro, lá naquele paraíso
fiscal e terrestre também. E muito obrigada.